Muito obrigado, Jair. Muito obrigado, Ricardo, convite. Pessoal, muito obrigado a presença. Então, a gente vai aproveitar a desculpa, entre aspas, do Outubro Rosa e falar, dar destaque nesse assunto, que quanto mais conhecimento, mais a gente conseguir espalhar, com certeza a gente consegue resultados melhores. Eu gosto de começar com essa imagem que mostra inúmeras campanhas, uma delas especial, do time da minha cidade, que eu sou de Piracicaba, então só para mostrar como coisas pequenas chegam grande, se espalham e realmente fazem a diferença. Basicamente, Outubro Rosa é conscientização sobre o câncer de mama. É uma doença causada pela multiplicação desordenada de algumas células anormais da mama que dão origem a um tumor e esse tumor ele consegue invadir, ocupar e destruir outros órgãos. A primeira descrição ela foi encontrada nesse papiro de Edwin Smith, que é um relato sobre a medicina egípcia por volta de 1700 a.C., onde havia referência sobre algumas lesões e ulcerações na mama. Então é uma patologia antiga. O histórico do início do Outubro Rosa foi no final da década de 70, quando Susan Kuhlman ela descobriu um tumor na mama e ela indo atrás para tentar identificar, percebeu que era um câncer de mama. E com o sofrimento dessa família, a irmã vendo que realmente não sabiam-se nada, não havia um conhecimento, não havia uma passagem de explicação, cuidados. Após a morte da irmã, da Susan, ela criou a fundação com o mesmo nome, em 1980, para que o assunto fosse replicado, explicado e que menos pessoas viessem a sofrer com isso. E o início mais forte foi em outubro de 97, por isso o mês de outubro, onde eles começaram o desenvolvimento de corridas para a cura, que teve seu início em Nova York e na Califórnia, e esse foi o pontapé inicial de tudo que a gente hoje percebe mundialmente. Aqui no nosso país, o início das primeiras campanhas foi no ano de 2002, onde o obelisco ali no Ibirapuera foi iluminado com a cor rosa. O câncer de mama, ele é mais frequente na mulher, obviamente. Dos cânceres nas mulheres é o mais que a atinge, chegando a 25% até 30% de todos os casos de câncer. Então, depois vocês vão ver no próximo slide, ele é quase 3 vezes maior o número do segundo câncer. E para 2022 é 6 novos mil novos casos da patologia. Que o Rogério falou, né, da presença do homem. Por muito tempo achou-se que homem não tinha. Então hoje fica aqui já claro que existe. O homem também tem que estar atento à sua região das mamas. O número é absurdamente menor, então 1% de todos esses 66 mil casos seriam em homem e a incidência mundial varia de 0,5% a 1%. Esse é o slide que eu disse, então olha a diferença. A gente consegue ver que o câncer de mama ele é quase 3 vezes maior o número do segundo câncer que aflige a mulher. Então, por isso, um mês específico, uma campanha específica e uma campanha que hoje a gente vê realmente mundialmente presente. Esse slide também vai mostrar. Aqui a gente às vezes até pensa, nossa, tem mais gente ficando doente, será que o câncer está piorando? Na verdade, os diagnósticos estão sendo mais feitos, ainda a gente tem conseguido muito bem tratar 4 tipos de câncer. Então, carcinoma ductal invasivo, câncer que ele dá origem à mama, ele tem capacidade de invadir toda a região em volta. O carcinoma lobular, ele surge no lóbulo produtor de leite e ele também
consegue invadir a região, também sendo agressivo. Temos os carcinomas in situ, podendo ser o ductal ou o lobular. Ductal, quando ele fica limitado aos ductos, e lobular, como o nome diz, limitado aos lóbulos. E o câncer inflamatório, ele tem esse nome pela característica que ele apresenta na lesão, que a região afligida chega a aparecer uma casca de laranja, fica toda vermelha, óbvio que a nossa casca é laranja, mas pensando naquela característica de vermelhidão, inchaço, aquela cara inflamatória de edema, essas coisas. Quando a gente vai falar de fatores que levam ao câncer de mama, eu brinco que se a gente tivesse uma causa, não pontuaríamos fatores de risco. Então, isso quer dizer que eu tenho idade avançada, eu vou ter? Não, não é que você vai ter com a idade avançada. Na idade avançada, você faz parte dessa população de maior risco de talvez apresentar. Então, fatores de risco, a gente diz o histórico familiar de câncer de mama, então a linhagem, isso eu vou explicar um pouco à frente. A presença da mutação genética, hoje é uma coisa mais em voga, o BRCA1 e 2, eu acho que são assuntos que a gente acaba vendo bastante até na mídia normal. Eu vou explicar um pouco mais. História pessoal de câncer, então pensando numa recidiva e de algumas lesões mamárias benignas que também vai ter alguma transformação. Aqui a gente põe como fatores não modificáveis. Agora as coisas modificáveis, ou seja, aonde a gente consegue fazer alguma coisa, consegue orientar as pacientes. Obesidade, principalmente após a menopausa. O tecido gorduroso ele acaba produzindo um pouco mais de estrógeno e essa transformação periférica expõe mais essas células a esse hormônio, podendo aumentar a chance de. O consumo excessivo de álcool, sedentarismo, são aquelas coisas que a gente diz, uma vai levando a outra. Então, mais para frente também eu vou acabar conversando sobre tudo isso. A imagem é só para a gente gravar um pouco mais, facilita a lembrança. Então, o tabagismo, a comida, pensando na obesidade, 50 a mais pacientes mais maduras, o alcoolismo, o símbolozinho à direita ali da mulher e a parte genética. Então, isso é muito mais uma ilustração de uma forma para a gente conseguir gravar esses fatores de risco. Focando na hereditariedade, que é a capacidade de transferência dos genes familiares, ou seja, o pai passa para o filho, passa para o neto. No contexto do câncer de mama, hoje a gente já consegue identificar dois genes, que são os BRCA1 e 2, onde a presença deles nos leva a uma maior atenção, uma maior vigilância sobre esse paciente. Além do BRCA, a gente tem alguns outros que estão citados abaixo, o TP53, o PALB2, mas são coisas novas que estão vindo, né, como coisas, surgimentos. Algo sobre os exames genéticos, eles têm a capacidade de identificar essas mutações desses genes, e é um exame fácil de ser realizado, através de uma gota de sangue ou da saliva, você consegue a descoberta, a avaliação, a indicação para quem é recomendado esse exame. Paciente com um histórico familiar de câncer de mama, câncer de ovário, câncer de próstata e o câncer de pâncreas. A princípio são esses que a gente consegue identificar como uma linhagem, como uma hereditariedade importante. Então a indicação são aquelas pessoas que têm parentes de primeiro grau, mãe, irmãs, filhos, filhas, que tiveram câncer de mama, principalmente com a idade inferior a 50 anos. Lembra, os não modificáveis e os modificáveis. Então, abaixo de 50 são pacientes que a gente tem que ficar realmente mais alerta. Resultado, ponto muito importante que é extremamente para tudo e presta atenção nessa parte. O fato de vir positivo BRCA1 e BRCA2 não quer dizer que você vai ter câncer. Então, às vezes, a pessoa chega ao consultório e fala, eu vou ter. Não, você não vai ter.
Você é uma paciente que, frente a alguém que tem o BRCA negativo, você tem um risco maior de apresentar a patologia. Então, nesses casos, o que a gente faz é aumentar a vigilância, aumentar o cuidado e, conforme casos extremos, eu vou falar um pouco mais à frente a atitude que a gente vai tomar. Aqui uma explicação a respeito da hereditariedade. Apenas 5 a 10% dos casos de câncer de mama estão relacionados a essas mutações genéticas, que são herdadas na linhagem familiar. Ou seja, a grande maioria não tem relação com BRCA1, BRCA2 ou essa alteração genética herdada. Ah, mas então eu não preciso fazer. É uma coisa importante de ser feita porque você aumenta a vigilância se você estiver naquela indicação de realizar ou não o teste genético. Mas agora vamos fazer para todo mundo. Ainda não é uma necessidade, ainda a gente não tem esse acesso tão facilitado. Então isso nos leva a outros fatores: idade, fatores hormonais, estilo de vida, os modificáveis. Os benefícios do exame genético, ele é claro, a partir do momento que você identifica o paciente com risco elevado, você consegue medidas preventivas, consegue fazer toda forma de rastreamento mais precocemente e você consegue orientar toda essa família sobre a necessidade de ficar mais atento a certos exames, a certos cuidados. Quando a gente pensar BRCA1 positivo, BRCA2 positivo, o que, que a gente pode realmente agora de efetivo fazer? Mamografias e ressonâncias magnéticas de uma forma mais frequente, normalmente preconizado uma vez por ano, a gente pode realizar até 2 por ano. A mastectomia preventiva é um exame, é uma cirurgia agressiva, mas conforme a linhagem, conforme a necessidade do paciente e conforme a história, no sentido, já estou com a minha prole, eu já não tenho desejo de filhos, você consegue diminuir o risco dessa pessoa apresentar lá na frente qualquer patologia. A oforectomia, que é a retirada dos ovários, também na alteração do BRCA, é uma coisa hoje plausível, uma vez já estabelecido a futuro reprodutivo finalizado, a gente consegue realmente pensar em retirar ou não os ovários. E aqui onde ele põe o uso de medicamentos, o tamoxifeno, o nome técnico é um SERM. Ele consegue se ligar aos mesmos receptores do hormônio, só que ele não causa os efeitos, entre aspas, maléficos de alteração celular que o hormônio causa. Afastando 5 a 10%, nos sobram os 90%. Então a gente vai atrás de um conceito, de uma busca por saúde. A saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e não só o não estar doente, né? A gente fala, o espaço livre de doença não é só não tenho a doença, você também precisa estar saudável em todo o conjunto. Pensando nesses pilares, temos alimentação saudável. Isso é uma coisa que eu brinco, é quase chover no molhado, eu acredito que todo mundo já ouviu, todo mundo já ouviu a avó, a mãe, o pai, os campanhas aonde focar em alimentos saudáveis, um cardápio melhor, baseado em fruta, verdura, lembrando daquele triângulo, aonde gorduras saturadas não são boas, a proteína gorda, todos os excessos que entram pela nossa boca, o preço a gente vai pagar. Aqui a utilização do auxílio do nutricionista, eu acho que é uma coisa já não mais questionável de forma alguma. Segundo pilar, exercício físico. Os exercícios físicos eles são fundamentais para a saúde do ser humano em todas as fases da vida. Início, criança vai desenvolver parte motora, cerebral, física, todos os sentidos. O adulto jovem, o adulto mais maduro e o idoso, ele consegue manter a sua atividade e mantendo a atividade, o corpo vai responder de uma forma diferente. Doutor, me obrigaram a fazer alguma coisa ou escolhi fazer alguma coisa que eu não tenho nem tanta
Proximidade. Provavelmente em algum momento você vai largar. Então aqui eu acredito que a principal indicação, a principal orientação é procure alguma atividade que você goste. Procure alguma atividade que você consiga fazer com alguém, que você vá dividir o tempo com alguém, e isso acaba virando a parte emocional, a parte física de uma forma extremamente leve. Então, uma caminhada com os amigos, o futebol com os amigos, a dança, o pilates com as amigas, o balé. Hoje, cada vez mais a gente vê pessoas mais maduras dançando balé, então é uma atividade física, é uma coisa que elas conseguem relembrar de quando eram crianças e faziam balé, e isso do lado feminino tem sido uma coisa extremamente bem aceita. A saúde mental, houve até o comentário do Jair, olha, Jair. Então, é a outra parte que às vezes a gente esquece. Somado a tudo isso, e eu sempre brinco, tudo muito interligado. Exercícios físicos vai colaborar na saúde mental. Você buscar o tempo para o lazer, aquela exigência que a gente estava conversando de tudo querem que a gente esteja ocupado, tudo querem que a gente esteja produzindo e a gente acaba deixando de lado até que o preço vem cobrado da forma de N formas, eu vou até explicar um pouco mais abaixo isso. Uma meditação, o dormir bem, eu costumo dizer aos pacientes, a gente não carrega na tomada. Então, o momento que o nosso corpo dá aquela reestruturação nas funções que a gente pode ter estragado, entre aspas, durante o dia, é no momento do sono. Então, a higiene, hoje é um termo que a gente usa, a higiene do sono é uma coisa importante. Tentar meia hora, uma hora antes, não usar a tela, tentar não fazer exercícios físicos antes do período próximo do período de dormir, porque isso vai te agitar, você vai ter um sono mais tribulado e vai acabar não descansando da forma necessária. Pequenas pausas durante o dia de trabalho, então aqueles 5, 10 minutinhos que você levanta, vai ao banheiro, tem gente que não levanta para ir ao banheiro, então ir ao banheiro, ir até o café, ir até a água, são 5 minutos que você deixa, que você respira, é o reboot rapidinho, você consegue realmente aumentar a sua saúde dessa parte mental. Comemorar pequenas conquistas, aprender a dizer não, gerenciar o tempo, vocês acabam vendo que é tudo muito interligado. Então não existe algo que a gente fale, ah, se eu fizer isso, vai ter um preço, vai ter uma interligação. Esse penúltimo é um ponto que eu acho muito importante quando a gente fala do ser humano, a gente esquece do que somos feitos, né? Temos uma parte orgânica e uma parte psíquica. Muitas vezes as pacientes acabam chegando no consultório e com aquela história, ah, eu tô com uma dor no pé da barriga, essa dor não passa por nada, eu já passei em 500 médicos e ninguém acha o que eu tenho. Então nessa hora eu sempre penso, vamos lá, pede todos os exames, a paciente retorna. Eu tenho o hábito de ler todos os exames com as pacientes, então, olha, tá vendo? Não tem nada alterado da parte orgânica. Então, se a gente não tem nada no orgânico, sobra a outra parte, a parte psíquica. A parte psíquica, a gente tem o médico, o colega que cuida disso, o psiquiatra e o psicólogo, que por muitas vezes a paciente fala, doutor, mas está achando que eu tô louca, está achando que eu estou inventando? Daí vem a explicação, obviamente não, é claro que não, só que somos feitos de duas partes. Uma é a parte que a maioria dos médicos a gente consegue ver, então você pede um exame, aparece alguma alteração e você consegue resolver, e uma é uma parte que você não consegue ver, que a gente diz é o corpo cobrando o seu preço por uma coisa que ele está sobrecarregado, ele não consegue mostrar para a gente, então não tem uma alteração física, mas de uma forma psíquica ele consegue cobrar, vai te trazer um incômodo, ele vai te dar uma dor, ele vai te trazer algum desconforto que você vai não entender e por muitas vezes você vai passar, até que você encontre algum profissional que vai falar, opa, talvez isso seja algum sinal apenas que você está sobrecarregada, que você está passando por alguma coisa que entendendo você vai conseguir se livrar disso. Então a última é procure a ajuda de um profissional especializado
Ainda existe um pequeno preconceito, eu acho cada vez menor em relação a esse lado psíquico, mas, de novo, a informação vai trazendo a queda dessas barreiras. O diagnóstico do câncer de mama, ele é basicamente feito através de exames clínicos e de imagem. Exames de imagem, a gente tem mamografia, ele é o principal exame de rastreamento, é o mais famoso, é o mais falado, é o que a gente, graças ao Outubro Rosa, as campanhas, hoje a maioria da população tem realmente acesso. Ultrassom e ressonância, eles também são utilizados em casos especiais no sentido de pacientes mais jovens, a gente acaba utilizando o ultrassom e a ressonância porque a mamografia ele não consegue identificar, porque ele não consegue uma técnica correta, porque a mama é muito densa. Autoexame faz parte do exame clínico. Tudo isso eu vou falar para frente, eu acho que a gente vai conseguir explicar mais. Feito a hipótese diagnóstica, existe uma alteração, a gente passa para a confirmação dessa alteração. Essa confirmação ela é feita através da biópsia, é o termo. Então, temos um nódulo, vai uma agulha, tira um pouco do nódulo. Temos uma região que é com algumas calcificações, vai uma agulha um pouquinho mais grossa, onde ela pega esse material. Tudo isso vai para análise, vem a confirmação ou não anatomopatológica da patologia, do câncer de mama, se existe ou não existe. E os estadios, eles vão acabar nos orientando os caminhos para o tratamento. A mamografia nada mais é do que um exame de raio-x realizado pelo aparelho de nome mamógrafo, eu acho que é uma coisa já bem difundida, todo mundo sabe, aonde através dessa compressão e a passagem desses raios-x é formada uma imagem onde a gente consegue identificar algumas alterações que ainda não são sentidas manualmente, mas que já conseguem ser identificadas ao exame. A compressão é necessária para que haja esse espalhamento, para que a mama, o tecido fique todo espalhado e o raio-x consiga realmente ser efetivo e formar essa imagem. A mamografia ele é o exame mais utilizado, ele vai conseguir identificar, então, como eu havia dito, pequenas lesões, pequenas alterações, pequenas calcificações e que são utilizados por esse diagnóstico. Um passo à frente é a mamografia digital. O processo é o mesmo, só que essa imagem ela é digitalizada. E com isso, essa imagem ela pode ser trabalhada, pode ser melhor observada e, por vezes, a compressão pode ser um pouquinho mais leve. Vem sempre aquele questionamento, vocês já devem ter ouvido que a mamografia dói. A mamografia, ela dá um desconforto suportável, né? Daí isso de um homem é uma coisa que a gente fala, mas realmente é um exame que a gente não pode assustar a paciente, vai depender muito de quem está te ajudando ali na hora para fazer o exame, a expectativa às vezes criada, se você pega um profissional que tenta entender o seu lado, que é a primeira vez que você está lá, que você está assustada, que você realmente está desconfortada, que a compressão existe, que é realmente um exame que pode trazer um incômodo, mas não de jeito nenhum deve ser deixado para lá, que a dor seja maior do que o benefício que o exame traz. Então isso é uma coisa muito importante de a gente conseguir também passar para frente. O melhor período da realização da mamografia é logo após o período menstrual. Então, as mulheres aqui, acho que todas vão conseguir se identificar. Período pré-menstrual, a mama está mais túrgida, a mama está mais densa, a mama está pesada, a mama está sensível. Ela consegue, por muitas vezes, saber, a menstruação está por vir, porque eu estou sentindo essa alteração. E passado os primeiros dias após o final da menstruação, a mama está um pouco mais flácida, ela está um pouco menos dolorida, então esse é o momento exato para a realização desse. O exame físico. Ele consiste basicamente na e é uma coisa que aqui todo mundo, após o banho, brinco, não tem uma pessoa que não vai ficar sem roupa na frente do espelho. Então, é aquele exame que você tem que fazer exatamente todos os dias da sua vida, parou um minuto na frente
espelho, pentear o cabelo, você pode se examinar e procurar alguma alteração ou observar alguma alteração. Então, o que observar? Simetria das mamas, o contorno da mama. Aqui para frente eu já vou explicar um pouco melhor isso. Presença ou não de abaulamentos, retrações, alterações da pele. A pele vermelha, apareceu uma ferida. Nossa, da onde veio? Não tinha. Então, são coisas que devem chamar a atenção e jamais serem postergadas, deixadas de lado e falar: ah, não, amanhã já não vai estar. Olhou, achou, vai atrás que você consegue resolver. As areolas, da mesma forma, forma e tamanho, simetria dos mamilos. Nossa, meu mamilo está diferente. Nossa, está estranho. Agora, olha, não era para dentro, agora está para dentro. Então, qualquer alteração nesse sentido tem que chamar a atenção. Aqui vai só um exemplo mais prático. Então, coisa que eu mais gosto de falar, o umbigo é uma pele chupada para dentro, né? O chupada entre aspas, que a gente vê essa retração da pele na região do umbigo, só que é uma coisa natural, uma coisa fisiológica, ou seja, todo mundo tem e não é sinal de doença. Então, parou em frente ao espelho, olhou o contorno da mama, apareceu alguma retração, apareceu algum abaulamento, tem que chamar atenção. Pôs o braço para cima, ou seja, movimentou o contorno, apareceu algum tem que chamar atenção. Movimento para frente, para trás também do braço, com a mão na cintura, consegue causar essa alteração da pele, no sentido de, se tiver qualquer área diferente, ela vai aparecer. É um exemplo bem básico que é deixar a imagem visual. Todo mundo fala, eu mama e saiu um pouquinho de secreção, estou preocupada. Hoje a gente diz que a descarga papilar, quando ela é estimulada, a gente praticamente deixa de lado, orienta só para não fazer mais, mas que ela não precisa se preocupar, isso não é sinal de nada errado. Agora ela chega em casa, ela vai retirar o sutiã, ela fala, olha, tem uma unha desse lado, olha, tem uma secreção diferente desse lado. Normalmente é só um lado, não bilateral. Então a presença da carga mamária voluntária, que a gente diz no sentido, eu não fiz nada e a hora que eu fui olhar tinha, isso tem que chamar a sua atenção, isso deve te levar a procurar um médico para investigar se tem alguma coisa diferente. De novo, pequenos sinais não são sinal de que há algo errado, mas é o sinal que você deve procurar algum auxílio. Veias fáceis de se observar. Toda mulher que já amamentou ou todas as pessoas que já viram uma mãe amamentando conseguem perceber que durante a lactação do puerpério, enquanto ela está amamentando, realmente a mama fica bem túrgida e a gente consegue realmente identificar esses vasos. Mas nesse momento da amamentação é o momento correto da mama estar assim. Agora, eu estou num período que eu não estou amamentando, não tem nada, começou a aparecer algo diferente, tem que chamar a minha atenção, tem que me fazer procurar um médico. Combinados? Presença do nódulo ou do caroço que não some. O que isso quer dizer? Eu estou no período pré-menstrual, encostei a mama toda túrgida, dolorida, nossa, encostei em alguma coisa que parece um caroço. Então, daí lembrar, não é o melhor momento para a gente avaliar. Eu não tinha percebido isso e eu estou pré-menstrual, então eu vou aguardar passar a minha menstruação. Passou a menstruação, fui lá, sumiu, posso ficar em paz, provavelmente era alguma glândula só que estava mais túrgida. Não sumiu, período pós-menstrual, procurar o médico. Presença da vermelhidão, inchaço ou calor. Eu costumo usar o termo que quando aparece algum vergão na mama, então aquele momento onde a gente dá o tapa na pele, que a pele fica mais vermelha, mais rosácea, do nada começou uma mama a aparecer assim. Normalmente ela muda a temperatura, ela fica mais dolorida e muda a cor. Vou procurar ajuda, vou procurar um médico. Assimetria das mamas. Normalmente as mamas não são simétricas, mas aquilo, todo dia eu me olho. Hoje eu olhei, achei diferente, vou aumentar a minha atenção, vou aumentar a minha vigilância para essa mudança. Realmente está diferente, realmente está mudado. Vou procurar pesquisar. Sulco ou afundamento em uma região é a história da pele chupada. Então, pus a mama para trás, consegui ver que a minha mama parece que entrou um pedaço, parece que a pele tinha alguma coisa grudada lá dentro.
Isso tem sempre que chamar a atenção. Aconteceu, apareceu, não quer dizer que tem algo ruim, mas quer dizer que eu tenho que procurar para ver. Alteração da coloração da areola. De novo, todos os dias na frente do espelho, eu estou me olhando, não havia percebido. Nossa, me chamou a atenção que está diferente. Reparar mais alguns dias, realmente está diferente. Vou procurar ajuda para investigar. Formação de crostas, feridas, aqui entra aquele tipo de câncer que parece, entre aspas, a casca de laranja. Então, a característica é exatamente de você olhar a casca de laranja, você olha ela toda brilhosa, uma cara inflamada, uma cara querendo dizer tem algo diferente, deve chamar a atenção. E a mudança na forma da mama. Aqui a gente fala hoje em dia, eu tenho a próstata, então é a orientação que vai passar, mudou, puxou desse lado, são coisas que podem acontecer. Então mudou demais a forma da mama, de novo, olho todos os dias, está sempre igual, está diferente, vou procurar ajuda. Combinados? O exame físico em si, todo mundo diz, hoje é uma coisa extremamente difundida, extremamente falada sobre o exame da mama, o próprio toque da mama da mulher. Dada, primeiro ela pode observar esse sulco que temos aqui acima da clavícula, então começou a aparecer uma bolinha, começou a ficar vermelho, começou algo diferente. Deve ter atenção chamada e você pode procurar uma ajuda. A melhor forma de fazer esse exame da mama. Braço atrás, mão atrás da nuca, pôs esse lado, você vai fazer da outra mama. Vou dedilhar a mama em movimentos circulares, tem até descrito aqui. Então, essa posição ou acima ou a mão apoiada atrás da cabeça. Você dedilha toda a mama, movimentos circulares, e você vai falar assim: nossa, achei um caroço gigante. O caroço gigante normalmente é a glândula da mama. Então a glândula, às vezes, a gente consegue identificar como uma coisa grande que quando você mobiliza, você mexe tudo. Então a orientação é: nada começa de repente desse tamanho gigante. Então quando a gente vai dedilhar, eu sempre dou de exemplo para as pacientes, pensa num grão de feijão embaixo da pele. Então, tava mexendo aqui, encontrei uma bolinha. Opa, parece um grãozinho de feijão, um grãozinho de arroz, alguma coisa. Deve chamar a sua atenção. Lembrando que o período, sempre no período pós-menstrual, quando a mama vai estar um pouco menos túrgida, um pouco mais flácida, menos dolorida, e você consegue identificar. Achei esse carocinho pequenininho. Vou passar no médico, vou procurar, e não necessariamente isso quer dizer, meu Deus, tem alguma coisa, tem algo errado, mas vou procurar ajuda para identificar o que é e poder ficar em paz. Aqui o número 5 ele cita, durante o banho com a pele ensaboada. O próprio ato de lavar a mama, a mulher consegue sentir se tem algo diferente, ela consegue muitas vezes identificar essa glândula que é maior, que vai e volta, então que você consegue realmente palpar, você fala, nossa, coisa grande, tudo isso é só glândula mamária. Isso não é um tecido ruim, não é nada, é você fisiologicamente funcionando de uma forma correta. Feito o diagnóstico, fez a suspeita, fez a biópsia, realmente encontrou que tem algum daqueles tipos de câncer. Tratamentos, basicamente a cirurgia. Na cirurgia a gente tem a mastectomia, que é a retirada total da glândula, e o outro é a lumpectomia ou quadrantectomia. Hoje, com o avanço do diagnóstico, a gente consegue saber o quanto essa mama está comprometida, conforme o tamanho da lesão, por isso, quanto mais cedo diagnosticado, menos agressiva é a cirurgia. Então, você consegue tirar realmente um quadrante da mama e depois você só faz o esvaziamento axilar para ver ou não se essas células tinham ou não tinham se esparramado pelo corpo. A radioterapia ela pode ser usada antes ou depois. Existem protocolos conforme o tipo de lesão, conforme o tamanho da lesão, que a rádio e a químio podem ser realizadas antes da cirurgia, para que haja uma diminuição desse tumor e para que o resultado cirúrgico seja melhor. Então, aqui ele descreve apenas como após a radioterapia, mas hoje a gente já consegue também, às vezes, fazer antes, e a químio da mesma forma, para que essas células que acabaram se esparramando, estão livres pelo corpo, a medicação consiga resolver e retirá-las.
Na terapia hormonal, ela é específica para esses tumores que são hormônios sensíveis, ou seja, você bloqueando esses receptores, você consegue bloquear o avanço e a chance de novo desenvolvimento da mesma patologia. E terapias de célula-alvo, ele quer dizer que são alguns anticorpos que você faz com uma medicação que, teoricamente, ele já está tentando ir direto apenas nessas células alteradas. Aqui a gente tem essas novas perspectivas, a imunoterapia, que é esse serviço, entre aspas, dessa parte imunológica do corpo, aonde você põe anticorpos. O anticorpo ele é muito específico ao tipo de doença. É como você, quando usa uma vacina, você consegue agir exatamente sobre quando vai ter o contato com a doença. Os anticorpos hoje você já está conseguindo alguns tipos de patologias que você manda esses anticorpos como se eles fossem foguetes exatamente direto atrás dessas células. Onde a gente põe como medicina de precisão é o tratamento personalizado conforme o tipo genético e molecular do tumor, ou seja, cada vez mais específico, cada vez menos agressivo nas células em volta do tumor, nas células em volta do corpo. A detecção precoce, ou seja, quanto mais cedo detectado, mais a gente consegue o sucesso e o futuro está basicamente ligado a isso. Quanto mais rápido for o diagnóstico, mais rápido a gente consegue tratar e menor vai ser a agressividade do tratamento. As vacinas busca-se a diminuição da chance de recidiva do mesmo tipo de tumor. Tá? Então, são coisas novas que a gente realmente vem tendo por aí. Aproveitando o Outubro Rosa, a gente vai não só falar da prevenção da mama, então foi tudo isso dito até agora, parece que a mulher é só uma mama, então a mulher não é só uma mama. Aqui eu tentei listar alguns outros exames que a gente deve, pelo menos uma vez ao ano, fazer e que a gente já sabe que realmente ele ajuda e que vai te ajudar na prevenção de uma série de doenças, inclusive outros tipos de câncer. Então, a mamografia é o primeiro, pelo que a gente acabou de falar. Colpocitologia oncológica, colposcopia e vulvoscopia são Papa Nicolau, a colpo e a vulvo, que são complementares ao Papa Nicolau. Foi um tremendo advento que a gente trouxe um avanço e com certeza isso causou a queda brusca de pacientes com morte causadas por alteração de câncer de colo do útero, essas coisas. Realização do ultrassom transvaginal, ultrassom de abdômen, ultrassom das mamas ou a mamografia conforme a idade e ultrassom da tiroide. O ultrassom transvaginal, a gente consegue, né, assim, primeiro, todos os ultrassons não são invasivos, não causam dor, um desconforto, também não diria nem como desconforto, e é um exame que a gente consegue fazer, ele é fácil de ser aplicado, e a identificação de patologias é tremenda. Ultrassom transvaginal, você consegue ver útero, consegue ver os ovários, consegue ver qualquer alteração, mesmo que já pequena. Então, apareceu uma bola no ovário, você vai conseguir ver, você vai conseguir acompanhar, você vai conseguir indicar alguma coisa. O ultrassom do abdômen, alterações renais, alterações do fígado, alterações do pâncreas, e às vezes até alterações intestinais conseguem ser identificados. O ultrassom das mamas foi tudo que a gente já disse, e o ultrassom da tiroide a gente também consegue, por muitas vezes, identificar essas lesões e dar o segmento que seja necessário. A densitometria, nossa, mas densitometria é um exame de prevenção? Sim, é um exame de prevenção, principalmente após a menopausa, visto que as mulheres têm muita osteoporose. A mulher com osteoporose, ela tem mais risco de queda. Tendo queda, ela vai ter uma recuperação, um período de estar no leito, estar acamada, que isso pode levar a patologias, pneumonia, tromboses e que acabam levando a paciente a óbito. Então, hoje a gente tem a densitometria também como um exame preventivo, pelo menos uma vez a cada 2 anos ele deve ser feito para a gente conseguir ver está perdendo muita massa óssea, não está perdendo muita massa óssea. Só um parêntese, como eu não perco massa óssea? Atividade física, a ingestão de cálcio,
o sol. Então, são todas as formas que a gente tem de manter esse osso mais saudável. A colonoscopia. Lembra no slide que mostrava dos cânceres? O segundo é o câncer de colo e reto. Como a gente faz essa prevenção? Através da colonoscopia. Então, hoje, a partir de 40, 45 anos também, a colonoscopia uma vez a cada 2 anos, e conforme a história familiar, diminuir esse intervalo. Os exames de sangue, eu coloquei uma série de exames que a gente fala, não estou sentindo nada. Daí você faz a função hepática completamente alterada. Eu fiz o exame e não estou sentindo nada, meu colesterol está completamente alterado. Colesterol alterado pode levar formação de placas, os ateromas nos vasos, isso pode soltar, pode levar a AVC. Então a gente fala, são formas de prevenir outras patologias e que a gente realmente não deve deixar passar. Aquele pequeno pincelamento do lado masculino. Existe o câncer de mama, sim, existe, mas a nossa preocupação é a próstata, então a gente diz o novembro está chegando, e também não custa uma vez por ano o homem, ultrassom de abdômen, ultrassom da tiroide, a colonoscopia, história. O ginecologista ele é tido como o clínico da mulher e o clínico do homem é o urologista. Então, às vezes, você vai no colega, ele vai pedir exames de sangue, ele pede a dosagem do PSA, ele pede o ultrassom do abdômen, da tiroide. Você tem que ter essa liberdade. Ou o cardiologista também acaba sendo o clínico. Então, é uma coisa que eu digo que é não deve passar analisando. Eu acredito que a importância dessas campanhas é muito mais a gente conseguir conscientizar cada vez mais todas as pessoas, facilitando, provendo acesso e quando alguém precisar, alguém apresentar a patologia, apoio e solidariedade, eu realmente acredito que isso é o que faz a gente caminhar, é o que faz a gente ajudar a vencer todas as barreiras e dificuldades. Me põe à disposição, queria agradecer o que eu puder colaborar. Muito bom o teu esclarecimento acerca dos temas. Acho que é sempre importante discutir sobre assuntos que, infelizmente, não são tão vinculados na mídia, seja mídia televisiva, ou rádio, visual, infelizmente, né? Bom, nós estamos chegando próximo ao fim, temos um tempinho aí disponível para fazer perguntas. Aproveitem para poder esclarecer qualquer dúvida que tenha ou algum tipo de compartilhamento que possa agregar na experiência. Às vezes tem um compartilhamento que é rico, né, e pode trazer aprendizado. Elaine perguntou, doutor, cisto e nódulo é a mesma coisa? São as mesmas coisas? O cisto e o nódulo? Não são a mesma coisa. Normalmente, o cisto, o exemplo que eu gosto de falar, é como se fosse uma bexiguinha d'água. Então, essa bexiguinha, na grande maioria, ela vai ser benigna e no próximo exame, provavelmente, ela já não consta mais. O nódulo, ele é mais espesso, ele é uma alteração celular, onde você está tendo essa proliferação celular. Então, seria como uma bexiguinha, só que totalmente cheia, né? Não seria um líquido, seria sólido. E isso sim, o nódulo é uma coisa que a gente fica mais atento, e as características desse nódulo é o que vão dar. Vou continuar a investigação ou não vou continuar a investigação? Então, é um nódulo redondo, bonitinho, não tem nada. Ele vai dar como uma característica benigna, a gente só acompanha. É um nódulo com espículas, é um nódulo um pouco diferente, a conformação é um pouco diferente. Normalmente, a gente vai prosseguir na investigação. Bacana. Compreendeu, Elaine? Se tiver alguma dúvida, você volta a perguntar. O Eleza que levantou as mãos, a mãozinha, Sim, né? eu gostaria de perguntar. Pode, pode perguntar. Vou devagar falar português. Baixar a sua mão, tá? Minha mãe fez 2 vezes cirurgia no túmero da mama. Minha pergunta, como, ó, porque 10 anos estava diferente. Primeira vez quando ela estava mais ou menos 45 anos, e depois na 55 de novo ela fez. Tem algumas coisas, por quê, para mim, minha pergunta.
O É, porquê ela, porque porque ela fez as duas vezes. E alguma vez ele era maligno ou não? Não, tumor falaram pra ela no mama. É, porque assim, o nome tumor, ele não necessariamente é maligno. Então, às vezes apareceu um nódulo, ele foi e tirou esse nódulo. Então você está retirando um tumor. E daí apareceu de novo, quase 10 anos depois, provavelmente outro tumor benigno que também foi retirado. As- Todas as vezes após a cirurgia, ela fez algum segmento ou algum outro tratamento ou só fez a retirada e acabou? Não, ela fez. Cada 3 meses ela tava lá. Eu tava com ela toda vez que eu tava indo. Ela fazia a cada 3 meses pra ver se O ela tá ok. acompanhamento. Então, assim, só Acompanhamento, é. isso. Só que como ela não deu segmento, por exemplo, uma quimioterapia, uma radioterapia, provavelmente devia ser um tumor benigno. Então, na verdade, era para ver se esse tumor voltava ou se aparecia outro nódulo, talvez chamado como nódulo seria um pouco mais leve, mas provavelmente não devia ser de uma origem maligna. Hum. Porque minha tia, ela precisava tirar inteiro a mama. Porque senão ela tirava a mama, ela vai morrer. Ó. Muito atrasado a descobrir essas coisas. Hoje, com o acesso, por isso que a gente diz. Então, a da tua tia provavelmente já é um outro caso. Uhum. Normalmente a Segundo. pergunta que a gente faria seria: a última vez que ela tinha passado no médico antes dela passar dessa vez e descobrir. Então, o que a gente diz é: nossos avós, nossos pais, quando um pouco mais velhos, eles trazem uma cultura mais arraigada de se aparece alguma coisa eu escondo, eu não mostro. Eu acho que hoje a gente vive uma realidade diferente, então as pacientes mais jovens, apareceu meia coisa aqui, a paciente vai no consultório, e a paciente um pouco mais antiga, nossas mães, nossas avós, quando aparecem, elas guardam, e quando a gente olha, o negócio já está realmente, porque ela não aguentou mais. A pergunta que eu faria era a última vez que ela tinha passado por um médico antes dessa vez, que provavelmente ela vai falar, não faz não sei quanto tempo que ela não passa, ou ela nunca tinha passado. Muito obrigado. Só isso que eu queria Imagina, saber. Porque minha mãe faz cada 3 meses ela vai para verificar. ótimo. Provavelmente da ótimo. tua mãe deve ser alguma coisa benigna mesmo. É, Excelente. agora ela tem 70 anos, ela é. Excelente, excelente. Obrigado. Para a gente finalizar aqui, a última pergunta, eu ia fazer uma também, vamos ver se dá tempo de fazer duas. A Elaine perguntou se é que na na palestra você falou bastante em relação ao uso da vitamina E, se isso pode diminuir o incômodo, né, de peso da mama Sim. durante a menstruação. Se tem alguma dica, em relação à suplementação ou nutrientes que possam ser ingeridos, né, nesse período. A vitamina E É, é uma que a gente pode usar, normalmente a gente usa a dose de 400 miligramas, você pode usar todos os dias durante todo o mês, e a suspensão do café e do chocolate, a parte mais difícil, que isso também, com certeza, para pacientes que têm dor na mama, isso também ajuda bastante. tá ok. É, ainda mais perguntas, ou vou dar a oportunidade aqui para a Dayana. Dania Samir. Desculpa, Dania Samir é homem ou mulher, não sei, para não cometer nenhuma gafe, né? O nome é bem neutro. É aconselhável Oi, que mulheres. Oi, ex-mulher, ex-mulher? ex-mulher. Tá certo. Realmente, o nome, às vezes tem nome neutro, é importante perguntar como que gostaria que fosse chamado, né? É, ou, ou Dania, então, né? É aconselhável que as mulheres que ainda menstruam, têm câncer de mama, façam uma histerectomia uterina? Ficou clara a pergunta? Pô, Se é aconselhável. não necessariamente. O câncer de mama, ele tem mais relação com o ovário do que com o útero. O ovário é o responsável. Aqui vai uma outra comparação só para ter ideia. Os ovários seriam os botijões de gás e o útero é só o forno. Então, teoricamente, o câncer de mama, quando ele tem hormônio dependência, normalmente é indicado a retirada dos ovários. Então, quando você vai retirar os ovários, você acaba não deixando o útero para que ele não tenha nenhuma doença e você tenha que reabordar essa paciente.
mas a necessidade normalmente, quando você precisa alguma coisa por hormônio dependência, é a retirada dos ovários, não do útero. Ok. Dânia, levantou a mão, pode prosseguir. Ok. Minha pergunta é pelo seguinte: a minha mãe, ela ficou doente de câncer quase 30 anos atrás, ela morreu, infelizmente, de câncer. A gente mudou de cidade para procurar melhor tratamento. O novo médico aconselhou a ela fazer uma esterectomia total. Retiraram ovário, útero, todo. E os médicos anteriores, que o oncólogo que ela estava tratando, ele falou que não era necessário, que se agravou a situação dela. Então eu fico assim, isso é bom, não é bom, que tem que fazer? Normalmente, Dani, o que teria que ter visto é assim, se era um tumor hormônio dependente e sua mãe ainda estava numa idade onde o ovário estava funcionando, normalmente é indicado sim a retirada dos ovários. Pelo que eu falei, o útero você acaba retirando porque você está fazendo uma cirurgia onde você tirou os ovários, o útero, entre aspas, ele vai perder a função. Então você acaba retirando junto o útero apenas para que, 6 meses depois, um ano depois, apareceu alguma patologia no útero que você tem que reabordar essa paciente. Então a grande necessidade é a retirada dos ovários. Agora, o certo ou errado, precisava daí saber direitinho o tipo de câncer, se era hormônio dependente ou não, se a idade do diagnóstico do câncer da sua mãe era uma idade onde o ovário ainda estava funcionando, para dizer se a retirada ou não de ovário e útero seria ou não necessária. Ok, obrigada, doutor. Imagina. Bom, nós chegamos aí no horário final do nosso bate-papo e do nosso workshop. Eu quero agradecer a todos a participação, da Posture, da Cauene, do Ricardo, do Fúvio. Nome difícil, hein? Não, para pronunciar certo, que às vezes você Sim, pronuncia mas errado, tranquilo. as pessoas sentem um desconforto, né? Agradecer aí, foi uma excelente apresentação, teve bons feedbacks do período da manhã, pude participar agora no período da tarde. É um assunto bastante importante. Eu ouvi algumas perguntas, eu vi que no final o pessoal se aqueceu, perdeu a timidez. Entretanto, é importante dar continuidade, né? A empresa ela tem um papel fundamental na promoção da saúde, trazer temas relevantes, mas nós temos que dar continuidade fora das barreiras da Wipro, ok? Gostaria de fazer algum comentário final, Fulvio, a respeito, para fechar o Fico à tema? disposição. Eu acho que a grande mensagem é quanto mais a gente conseguir passar informação, quanto mais pessoas tiverem acesso que buscar a saúde, a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida. Isso vai ser, acho que, a grande mensagem para o grupo. Exatamente. Pessoal, eu agradeço muito. Finalizamos aqui. Lembrando que todos os meses trazemos temas aí pertinentes à saúde, à segurança aí, ao meio ambiente. Mês que vem nós temos aí uma oportunidade para falar dos homens, né? Novembro Azul. Então fiquem atentos aí aos comunicados e peço que participem também e nos prestigiem. Um abraço a todos. Bom final aí de tarde. Tchau, Obrigado, tchau. Um abraço. gente. Obrigada, Boa tchau, tarde. tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, Eu que tchau. agradeço a participação de todos. Um abraço.